Aleluia. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Tudo começa nele, tudo termina nele. É tão maravilhoso quando o Espírito nos conduz aos caminhos, ele nos conduz ao que ele quer dizer, ao que ele quer falar, ao que ele quer plantar. E todos esses dias o Espírito tem me levado a pensar e a orar e sobre sobrevivência. Sobre sobreviver. E verdadeiramente, a primeira coisa que veio hoje quando eu entrei aqui na igreja foi a questão que ele sobreviveu. Jesus passou por aquela cruz e ele sobreviveu para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele é a sobrevivência, ele é a nossa sobrevivência. Por isso que eu volto a dizer, tudo começa nele e tudo termina nele. E eu quero começar ministrando ao coração de vocês, o que nós vamos falar hoje é sobreviventes na fé. Eu creio que todos nós aqui somos sobreviventes. Todos nós temos uma história de sobrevivência para contar. Todos nós estamos sobrevivendo ao caos em meio que nós estamos vivendo, mas firmes na fé. E essa semana eu pensando sobre isso, eu pensando em Deus, sobre sobrevivência e recebendo do Espírito esse mover, o Senhor me trouxe uma história. Uma história antiga, talvez muitos aqui conheçam, outros não. Uma história real, uma história verídica. Que quando houve aquele tsunami na Indonésia, há anos atrás, eu creio que deve ser mais ou menos uns 10 anos atrás, houve um fato que marcou. E esse fato, na época, quando eu li isso, eu fiquei muito marcada. Isso para mim trouxe muita esperança para o meu coração. Porque eu procuro prestar atenção em tudo que Deus, tudo que é aquilo que o Espírito Santo quer me falar. E naquela época, eu vi naquele jornal que 2 mergulhadores brasileiros, um casal de mergulhadores brasileiros, por conta de um atraso de meia hora na embarcação deles, que levariam eles para o mar para mergulhar, se livraram da tsunami. Enquanto eles estavam a 23 metros de profundidade, embaixo, submersos, a tsunami acontecia. E a gente sabe o que foi a tsunami, a gente sabe o nível de devastação que aquilo foi para aquele país e aquilo foi para nós, para o mundo. Amados, e o Senhor e o Espírito Santo de Deus ministrou muito fundo no meu coração novamente. O porquê aquele casal sobreviveu àquela tsunami. Porque verdadeiramente eles estavam mergulhados. Verdadeiramente eles estavam submersos a situações. Eles estavam submersos a tudo. E ainda que em cima daquele mar, tudo acontecia para destruir, mas o Senhor os manteve vivos ali. Sobreviver significa, entre todas as coisas, se manter vivo depois de uma situação de caos. Sabe por que que nós que vivemos no Espírito temos sobrevivido a tudo que todos estão passando? Porque nós temos nos mantido mergulhados no Espírito. Nós temos estado, muitos de nós, submersos, enquanto as situações são de derrota, enquanto as situações são de perda, enquanto as situações são de arraso total. Nós que vivemos no Espírito estamos submersos nele. E essa fé tem nos mantido sobrevivente em meio ao caos. Sobreviver é algo real para quem vive no Espírito. E não é nada fácil, amados. Talvez você seja como eu, que sou uma sobrevivente de muitas situações. Em várias áreas eu sobrevivi. É claro que eu sobrevivi pelo o maior e principal motivo da minha sobrevivência foi a morte de Jesus naquela cruz. Por mim e por você. Mas também eu não posso deixar de mencionar que a razão por que nós sobrevivemos e eu sobrevivi foi porque a chama da fé que eu sempre tive no Senhor se manteve acesa.
Ainda que o caos se instalasse, ainda que eu tivesse todos os motivos para morrer, mas eu permaneci viva. Eu permaneci viva, você tem permanecido vivo, porque o Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que tem te levantado, que tem levantado esta igreja, que tem mantido firme os sobreviventes. Amados, você vai ver que depois do livro de Josué, para frente é só conquista e guerra. É só conquista e guerra. E o que o Senhor quer mostrar para nós é que existem ainda várias áreas nas nossas vidas, no nosso coração, dentro de nós, que precisam ser conquistadas. Que precisam ser vencidas. A gente acha que não. A gente acha que sobreviver é vencer o que está fora. Mas sobreviver é vencer primeiro o que está dentro. E só quando a gente é totalmente submerso no Espírito e na vontade de Deus, na obediência do Espírito, que a gente consegue sobreviver a nós mesmos. Sobreviver aquelas vontades que nos enfraquecem e nos levam para um caminho de morte. E tudo você vai ver que acontece muitas coisas. E nesse período Deus tem me dado muitas diretrizes de como sobreviver a tantas coisas. Porque nós temos passado um treinamento militar. Eu creio que vida no Espírito é um treinamento de alto nível. Se não é para você, então deve ter alguma coisa errada. Porque mergulhar no Espírito, orar em línguas, nada mais é do que desconstruir para reconstruir. E eu quero dizer para você que desconstruir, se deixar ser desconstruída, não é nada fácil. Se deixar ser refeito, deixar que os padrões que foram criados na sua mente, no seu coração, do que é certo e errado, sejam retirados, não é nada fácil, amados. Não é nada fácil deixar a nossa régua de medir do lado. A nossa justiça própria do lado. Isso é sobreviver. Ser cheio do Espírito, oração em línguas é isso. É sobreviver aos processos. Aos dolorosos processos que nos levarão a Canaã. Os processos, os sobreviventes dos processos entrarão em Canaã. E a Bíblia é clara sobre isso. E eu quero começar compartilhando com vocês aqui, quando Josué e Caleb, é tremendo demais, gente, quando o Senhor ele quer falar, ele quer revelar os mistérios. Aqui em Números 14, no versículo 23, eu vou ler o 23 e o 24. Diz que nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito, que espírito é esse? Aleluia! Mas como Caleb tem outro espírito, o espírito excelente, o espírito dos sobreviventes da fé, o espírito que não olha a terra e vê os amalequitas, o espírito que acredita que se o Senhor prometeu, o que é gigante? O que é povo de força? Se o Senhor prometeu, Ele é fiel. Mas a Bíblia é clara, Caleb possuía o espírito, um espírito diferente. E talvez isso é o que tem faltado para alguns que não têm sobrevivido. Amados, porque talvez você, porque está vivo, porque está sobrevivendo, acha que está todo mundo assim. Mas eu quero dizer para vocês que há muitos morrendo. Há muitos morrendo porque não conhecem essa verdade chamada Espírito Santo de Deus. Não conhecem essa verdade chamada vida no Espírito. Há muitos morrendo por conta das mentiras e de tudo que tem sido agregado ao Evangelho do Senhor. E isso, amados, não é obrigação só dos pastores, não. Isso é nossa obrigação. É nossa obrigação, é nosso dever, é nosso chamado proclamar a vida no Espírito para todos aqueles que estão ao nosso redor. E Caleb, amados,
possuía o espírito diferente. E por ele possuir o espírito excelente, ele entrou na terra. E a gente sabe como que foi. A gente sabe que Moisés morreu, mas Caleb e Josué entraram na terra, porque possuíram o espírito da fé. O espírito da fé sobrevivente. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Você e eu estamos aqui hoje porque nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. Nós temos crido que vai continuar. Pode passar o que passar. Pode acontecer o que acontecer. Pode vir super tsunami. Pode vir vento, pode vir chuva. Mas nós sobreviveremos na fé que Deus plantou no nosso coração. E nessas diretrizes que o Senhor tem me dado, o Espírito tem me mostrado, uma das principais causas da morte ou da quase morte daqueles que estão andando em Deus, que estão buscando, que estão aguardando no Senhor, é a dúvida. Sabe, quando os espias foram levar a notícia ali para Moisés, e a única coisa que eles podiam falar era que tinha gigante na terra, que aquele povo era muito alto e muito grande. Amados, em todo o tempo nós somos convidados a desistir da nossa fé. Em todo o tempo o Senhor está prometendo algo em meio ao caos, porque o Senhor é especialista em dar palavras e promessas de vitória quando as situações menos parecem favoráveis. E eu amo isso no Senhor, porque aqueles que sobrevivem às palavras duras, aqueles que sobrevivem às mentiras, aqueles que sobrevivem a isso tudo, sobrepõem no Espírito e alcançam a promessa do Senhor. Isso é fé sobrevivente. Isso é ser sobrevivente. E a dúvida, amados, ela não brinca de ser dúvida, não. Ela vem pesado no nosso espírito. Ela vem, parece que ela vem até vestida e calçada. Mas, amados, é nessa hora que nós temos que exercer aquilo que nós temos aprendido aqui na igreja. Aquilo que o pastor Heber tem se esforçado tanto para que nós levamos para casa e que a gente semeie. Porque ele paga um preço para que a gente seja edificado. Amados, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender que nós somos sobreviventes. E começar a declarar não. Mas ainda assim eu creio. Mas ainda assim o Senhor falou isso e isso comigo. Mas ainda que tenha gigantes, o Senhor é maior. O Espírito Santo está comigo. E tem mais. E eu comecei, Senhor, mas o como nos livrar de tantas palavras de derrota, meu Deus do céu. Como nos livrar, porque a gente tem que conviver com gente de todo tipo, de todo jeito, de toda fé, em todo tempo, dentro da nossa casa, em todo lugar. E o Senhor me mostrou na palavra, e o Senhor me mostrou, e o Senhor falou comigo. Contra os dardos inflamados do maligno, só tem uma coisa, o escudo da fé. Então a fé, ela opera em todo tempo, em todo lugar. E se você quer ser como Caleb, e você é, porque você possui o espírito diferente, no qual Deus mencionou, você vai sim herdar a terra, ainda que a dúvida, ainda que o tempo, ainda que as incertezas, as inseguranças, as circunstâncias tentam te dizer que não vai, mas eu quero te dizer que você vai. Eu quero te dizer que aquele que prometeu faz, e ele não falha. Ele jamais falhou comigo nesses 23 anos aonde eu escolhi servir a Deus. Ele jamais falhou. Ele jamais falhará com você. Ainda que a primeira resposta pareça estranha para você. Ainda que o que você está vivendo não parece o que Deus prometeu para você. Mas fica firme, porque você vai entrar na terra. Você vai entrar na terra, você vai possuir a terra, na terra que mana leite e mel. Porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você, é quem está direcionando os seus passos. É quem está
te dando forças e sabedoria e entendimento para que você cumpra o seu chamado. Amado, e são muitas coisas. Uma outra coisa também que tem sido assim, uma pedra de tropeço na vida daqueles que caminham para Canaã, é a imaturidade. Imaturidade. Imaturidade de tomar decisões precipitadas. Imaturidade de não entender o chamado do irmão. Imaturidade de não amar da forma como deveria amar. Imaturidade do espírito de milindre. Porque todo imaturo espiritual tem um espírito de milindre. Você sabe o que é o espírito de milindre? Qualquer coisinha é com você. Qualquer coisinha se tocar, mas fizeram isso comigo e não sei o que. É o espírito de milindre. Misericórdia, amados, desse espírito. Que o Senhor nos livre. Porque nós nos tornamos vítimas de nós mesmos no meio do caminho. O Senhor com tudo pronto, o caminho está tudo pronto para você caminhar e você está perdendo tempo com os milindres no meio do caminho. A imaturidade espiritual. Quantas vezes, amados, nós entramos em discussões, falamos coisas que não deveríamos falar, falamos e agimos de forma a perder totalmente a paz. Parece que tem dia que você acorda misericórdia, daquele jeito. E aí a imaturidade vem aqui e Amados, isso é muito sério. Porque não há tempo mais, como sempre tem sido pregado aqui, de sermos bebês. Nós já crescemos no Senhor, nós já temos vivido grandes experiências com Ele. A maioria de nós já vivemos milagres com Deus. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres, eu vivo milagres. Eu creio em milagres, eu vivo milagres. Mas quando chega qualquer situação que você precisa exercer vida de Deus em você, vida no Espírito, a imaturidade vem. E você atrasa mais um pouquinho no caminho no qual o Senhor está te levando, no qual o Espírito está te conduzindo. E você sabe qual que é a principal coisa contra a imaturidade? O Senhor falou comigo. É a busca de desenvolver o seu espírito. É a busca incessante de estar desenvolvendo o seu espírito, de estar em crescimento espiritual em todo o tempo. E como que eu vou fazer isso? Oração em línguas, palavra de Deus. Oração em línguas, palavra. Oração em línguas, palavra. Oração em línguas e palavra de Deus. Só isso é capaz de trazer crescimento espiritual. A nível que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. E aquilo que tem até para quem está próximo de você. Amados, são muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Davi. Jesus, são muitas coisas grandes que o Senhor tem dito. Outra coisa que tem também nos paralisado é a questão da agir com a própria força. Se sentir capacitado o suficiente. Agir no seu próprio braço. Tomar atitudes que Deus é quem toma por você. Querer usar a armadura do irmão, a armadura que não é sua. Querer usar palavras que não são suas. Amados, e o Senhor tem trabalhado muito isso comigo. Esses dias o Senhor falou comigo assim: Ula, minha filha, não quero usar nada que não é seu. Use somente aquilo que eu te dei. Não use nada, porque muitas vezes eu falo: Senhor, mas parece que eu não estou me enquadrando. Jesus, mas parece que eu não estou. Parece que eu não estou assim nesse mover igual está todo mundo ali. Mas, amados, coisa boa é ter o Espírito Santo como amigo. Porque você entende que nós somos um corpo. E o corpo não funciona da mesma forma. Enquanto o pastor Heber vem aqui e traz fundamentos, vem outro irmão e traz vida prática no Espírito. Então, Deus sabe fazer todas as coisas de forma correta. E Davi, eu encanto com essa palavra.
Porque quando ele foi ali servir comida para os irmãos dele, que ficou sabendo que aquele gigante filisteu estava ali, tentaram fazer de tudo com ele, vestir uma roupa nele, dar uma armadura para ele. Mas na simplicidade da fé, ele não quis nada. Ele fez o quê? O que todos nós deveríamos fazer. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele depositou a fé dele. Ele creu que a sobrevivência dele estava no nome de Jesus, no poder que Jesus operava. Essa é a fé que sobrevive. E a gente sabe que Davi sobreviveu. E o gigante caiu. Qual é a arma maior que o Espírito Santo de Deus nos dá para vencer? A justiça própria. O braço próprio. É a simplicidade e a humildade. Não existe outro caminho. É a simplicidade e a humildade. Para aceitar que você não é nada e que Deus é que faz todas as coisas acontecerem na sua vida. Amados, há muitos sobreviventes. Há sobreviventes demais na Bíblia. Quero ler mais um pouquinho com vocês aqui. Agora lá em... Vou deixar Isaías para fechar. Joel 2. Quem quiser abrir. Joel 2, 32. Vou ler do 28. Para a gente ter um melhor contexto. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes. Aleluia! Haverá livramento para nós. Como o Senhor prometeu, há livramento para aqueles que todas as coisas passaram e sobreviveram. Há livramento para todos vocês que vêm para cá muitas vezes buscando a última resposta do Senhor. Há livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amados, são tantas coisas que vêm para nos envolver. Certa vez eu escutei que a distração acaba com unção. E é a mais pura da verdade. O inimigo usa de muita distração conosco para nos tirar do posicionamento da unção. Usa muito. E agora eu quero entrar com vocês num departamento bem complicado, mas muito real, que é o departamento de relacionamentos. Sabe, aqueles relacionamentos indevidos e desejos que não são de Deus para nós? Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, as filhas de Ló, ficaram só ela e o pai, porque a mulher a gente sabe que virou estátua de sal. O que elas fizeram? Quando elas viram que elas não iam, que elas precisavam multiplicar, o que elas fizeram? Elas se deitaram com o pai delas. E ao se deitar com o pai delas, se nasceu algo terrível que chama Moabe. E esse Moabe é um espírito que trabalha nos relacionamentos enganosos. Relacionamentos e desejos enganosos. Pensa numa mira certeira para tirar o crente do lugar de posicionamento. E esses relacionamentos, eles nunca vêm como o inimigo planta. Eles sempre vêm bem floreados. E muitas vezes a gente perde muito tempo com esses relacionamentos. A gente se envolve no emaranhado nesses relacionamentos. É um emaranhado de coisas. Eu não estou dizendo, amado, só relacionamento homem e mulher, não. Estou dizendo relacionamento de amizade, relacionamento de sociedade. São todos os tipos de relacionamentos. Porque o Senhor, tudo o que importa para Ele é vidas. E por isso o inimigo sabe. E o inimigo sempre está agindo no meio dos relacionamentos. Colocando desejos enganosos no nosso coração.
nos fazendo sair do lugar, no espírito que a gente está. Amados, e não vira para mim e fala, não, é porque eu oro não sei quanto em línguas, isso não acontece comigo. Porque é mentira. Porque em algum momento a gente se sente encantado por pessoas, ou por afinidades, ou por questões de coisas parecidas que a gente faz. Isso é muito sério. Como tem sido ministrado aqui também nesse púlpito. Ao fazerem isso, as filhas de Ló criaram Ismael. O Ismael, que é até hoje manifesto. Por isso nós temos que estar muito em Deus e no Espírito. Para que nenhuma dessas armadilhas nas quais o Senhor me deu essas diretrizes, seja um foco de distração para nós. Sobreviver é vencer isso tudo e ainda permanecer crendo. Sobreviver é passar todas as decepções e permanecer crendo. Sobreviver é entender no seu espírito que você não está à mercê de ações humanas, mas você também não está livre delas. Você não está livre das coisas humanas. Nós não estamos. Apesar de estarmos no Espírito, apesar de estarmos ouvindo o Espírito. Eu sempre falo que o Espírito, ele avisa. Às vezes a gente que deixa se enganar. Isso acontece mais comigo, gente. Porque como eu sou assim, muito aberta para as amizades, vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu recebi um dom de Deus. E esse dom, eu lembro direitinho que o Senhor falou que era um dom de raio-x. Quando eu recebi esse dom de Deus, eu não entendi que dom era esse. Eu fui entender depois. Mas eu havia passado, falta de dinheiro não me derrubava. Problema de relacionamento amoroso não me derrubava. Mas quando chegava no assunto amizade, se eu sofresse uma decepção no assunto amizade, a pessoa caía. Mas caía a tal ponto de ficar internada como já fiquei. A decepção era tanta. Por isso que eu falo para você que há áreas na nossa vida onde nós estamos cheios do Espírito. E outras que o Espírito ainda não alcançou e precisa alcançar. Seja na área das emoções. Amados, e eu passei por aquela situação. Um ano, mas eu era extremamente desconfiada. Sabe quando você fica aquela pessoa desconfiada? Você confia, mas é com o olho aberto e outro fechado. E eu lembro que em certas situações eu morava em Natal nessa época. E eu fazia reunião de mulheres nas sextas-feiras no hotel que tinha sido nos cedido lá em Ponta Negra. E todas as sextas-feiras nós reuníamos ali e o Espírito Santo, como não tinha placa de igreja, não tinha nada, nós éramos simples mulheres dispostas a fazer a obra do Senhor e a propagar. O Espírito Santo movia, gente, naquele lugar que era coisa sobrenatural. E foi por 4 anos as reuniões ali naquele lugar. Na ocasião, o Senhor trouxe uma profeta, uma mulher. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de profecia. Só quando é coisa mais engraçada. Usa na vida de umas 5, 10 pessoas junto de mim, mas nunca vem em mim. Mas é claro que o Senhor tem os meios dele de falar com a gente. E saber que aquilo é verdadeiramente. Porque eu falo que Jesus não é fofoqueiro, como é que ele vai contar coisa pro Lucas que ele não contou para mim primeiro? Por isso o discernimento no Espírito. Por isso a vida no Espírito é tão importante. Até para você refrear as profetadas. Porque Jesus vai sempre usar um profeta para confirmar algo que ele já falou no seu coração. E a vida no Espírito, o discernimento, traz isso para nós. E eu já vinha vindo de um processo de cura, onde o Senhor queria me curar. E Ele está falando comigo muito, as pessoas sempre se aproximavam muito de mim, eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor, as pessoas sempre se aproximavam e eu não estava 100%, amadas, eu estava, sabe, como eu falei, com o olho aberto e o outro fechado. E eu creio que muita gente que está aqui ou que está na internet passa por isso. Principalmente quando a gente passa as decepções. É difícil depois você confiar. Quando não é verdadeiramente Deus que te cura. E Deus trouxe aquela profeta lá de Portugal. Olha só, gente. Deus trouxe de Portugal, lá para Natal. Ela foi lá só para me entregar esse mistério. E ela me entregou aquilo. Já, amados, e verdadeiramente, nunca mais
o Senhor, eu fui enganada nos relacionamentos. Todas as vezes quando chega alguém perto de mim, é como se fosse um sinal vermelho. Eu falo que é igual um semáforo. Quando é bom é verde, quando é má, cuidado, é amarelo. E quando é vermelho eu falo, socorro. Então esse discernimento Deus dá para todos nós. Mas essa era uma área da minha vida que precisava ser tratada, sarada, para que Deus continuasse o que Ele tinha na minha vida. Para que eu amasse as pessoas de forma livre. Para que eu pudesse amar até aquelas difíceis. Você está pensando que eu afasto as difíceis? Não afasto, não. Às vezes, gente, afasta de mim porque quer que eu afaste e eu não afasto. Entenderam ou não? Entendeu ou não? Às vezes as minhas amigas falam, não, Yula, eu não aguento. Ela está fazendo isso e isso com você e você continua sendo amiga dela. Gente, mas eu preciso amá-la. Receba mesmo, amada, porque esse é o mistério de Deus para nós hoje, nesse tempo. É o ministério de suportar, dar suporte. Suportar significa dar suporte. Um dia que falou isso, eu falei, misericórdia, estou lascada. Então, amados, voltando à questão da sobrevivência, tudo está pronto no Espírito para nós. Tudo está pronto no Espírito para nós. Isso foi colocado em nós, na nossa memória espiritual, muito antes da gente nascer, ó. Um dia o Senhor falou isso comigo, Yula, sabe por que você está sentindo essas coisas, minha filha? Porque você começou a lembrar de quem você é no Espírito. Porque quando a gente vai na barriga da nossa mãe, e aí a gente vem, a gente é puro, a gente é perfeito quando a gente nasce. Só que aí a gente vem adquirindo coisas que os nossos pais plantam, que a gente ouve, e a gente vai esquecendo de quem a gente é em Deus, da nossa memória espiritual que foi plantada em nós, e vamos tomando, e a incredulidade, e as coisas, os padrões humanos, aquilo que o mundo existe, vai sendo implantado em nós. O que a vida no Espírito mais traz para nós? A memória de quem nós verdadeiramente somos em Deus. E isso é um tesouro. E isso é um tesouro. Isso é maravilhoso. Porque quando você tem a consciência, amados, de quem você é em Deus. Amados, ninguém te para não. Quando você tem a consciência da presença do Espírito Santo em Deus na sua vida, antes que você chegue, as curas já começaram. Quando você tem a consciência que você sobreviveu a tudo e permanece nele, porque ele é fiel, porque naquela cruz ele morreu para que você tivesse vida e abundância, você jamais desiste. Sabe por que eu nunca desisto? Amado, já era para mim ter desistido. Uma hora eu vou poder contar muitas coisas para vocês. É porque ainda não é o tempo. Mas se eu for contar para vocês as inúmeras coisas que o mal planejou para me matar, mas ele não conseguiu. Porque o plano do Senhor é perfeito. O plano do Senhor é perfeito. A palavra dele é viva e eficaz. Mais cortante do que a espada de 2 gumes, discerne alma e espírito. E o Senhor sabia em quem ele estava confiando. Estou longe de ser uma heroína. Mas em Deus eu posso todas as coisas. Em Deus você pode todas as coisas. Então eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga essa consciência de quem você é hoje no seu coração. Que o Espírito Santo verdadeiramente te mostre o poder que você carrega, o tesouro que está dentro de você. Que você assuma a sua identidade, o seu DNA. E que outros possam ver isso em você e viver isso com você. Nós somos sobreviventes da fé. Nós continuaremos sendo sobreviventes da fé. Mesmo que a gente ainda não viu muitas coisas. Talvez você esteja esperando algo de Deus e está demorando, mas eu quero dizer para você, aguarde mais um pouquinho. Certa vez eu li num livro que eu gosto muito, que é o Peregrino. Alguém conhece aqui o livro Peregrino? Um livro muito maravilhoso de um grande homem de Deus. É o 2º livro mais vendido depois da Bíblia. É o Peregrino. Lá fala que o mal
ele sempre age nas nossas vidas quando a gente está fragilizado, quando a gente está emocionalmente abalado, mas tem um item, quando a gente está cansado. Sabe quando você já batalhou, você já orou, até o olho regalar, você já gritou, você já pulou, você já enjoou, você já fez tudo isso, já vem por anos. E você já está assim, ó, você está pertinho dos portões da salvação, está perto. É bom colocar um pouquinho de combustível mais para você acabar de chegar. Mas perto dos portões da salvação existe um castelo chamado dúvida. E é ali aonde é o ponto crucial. É onde você tem que pôr mais um pouquinho de combustível do Espírito Santo e ir. E dar aquela alavancada e continuar. Talvez você esteja assim, hoje aqui. Talvez você esteja assim, à beira de desistir. Mas eu quero dizer para você, o portão está logo ali. Os portões da salvação estão ali. Não desista, continue. Ponha mais um pouquinho de azeite nessa lâmpada e vai. Acende a lâmpada da fé que existe em você e vai. Confia como todos aqueles sobreviveram, você está sobrevivendo e você vai contar os feitos do Senhor. E você vai contar, e como a palavra disse aqui, você é sobrevivente, você vai alcançar. Eu vou alcançar, ainda que o mal, ainda que as circunstâncias, ainda que pessoas, ainda que situações aconteçam contrárias, mas o Espírito Santo habita em você. Quando nós oramos em língua, o Espírito Santo vai abrir no caminho. O Espírito Santo vai abrir na mente, o Espírito Santo vai dando planejamento, o Espírito Santo vai te dando novas estratégias, o Espírito Santo vai te ensinando a calar. Esses dias eu me lembrei de algo que eu tinha esquecido por um certo tempo. E que eu quero ministrar isso na vida de vocês. Quem já ouviu falar aqui do ministério da boca fechada? Aleluia! Pensa no ministério do Espírito que produz frutos e frutos de honra. É o ministério da boca fechada. Amados, quando o Senhor me ensinou o que era o ministério da boca fechada, eu era uma jovem senhora. Que hoje eu já tenho 41, mas nessa época eu tinha uns 27, 28. Você imagina o furor de gostar de conversar. Não que eu tenha parado de gostar de conversar, mas o Espírito Santo, ele tem essas delicadezas com a gente. Hora de falar e hora de calar. No tempo de guerra, por que mergulhar é bom? Porque lá quando você está no mergulho, você não conversa nada. Se você conseguir, é só lá baixou e cana lá baixou e olhe lá. Quando você está no mergulho, na profundidade, amado, é calado, é silêncio. Quando você ouve a voz do Espírito mesmo. E eu quero te convidar a exercer esse ministério na sua vida. O ministério da boca fechada. São particularidades do Espírito comigo. Mas eu quero dizer para você que não está em Goiânia, que está no Brasil, exerça isso. Você tem que colocar tudo a perder por causa da sua boca grande. E aí você acha, mas eu estou orando em 8 horas em língua, sei lá quanto. Mas amados, o ministério da boca fechada tem um poder tremendo. Você sabe quando você tem tudo para falar tudo, mas aí você se cala. Eita, Jesus. Pensa numa coisa que o Senhor se agrada. É quando você tem todas as razões para despejar e você se cala. E você se deixa esconder debaixo das asas dele. E aí você se torna sobrevivente ao ministério da boca fechada. Isso é bom demais. E isso é para mulher, isso é para homem, viu? Isso é para todo tipo de gente. Amados, e para fechar isso aqui hoje com chave de ouro, para que você entenda que você é um sobrevivente e que Deus tem algo especial para você que tem sobrevivido e para mim que tem sobrevivido. Você acha o quê? Que você ia passar tudo que você passou e tem passado e ia ficar por isso mesmo? Amados, com Jesus as coisas não são não, com Deus as coisas não são assim não.
O Senhor, Ele nos recompensa, né, Lucas? Com Jesus não é assim. Ele vê o seu esforço para crer. Amados, às vezes as pessoas me falam, eu entendo o descanso de uma outra forma. Descanso é quando Deus fala com você e você confia e descansa. Mas confiar é uma ação. Ainda que você não mexa nada, mas você tem que ter uma ação de pensar, de criar na sua mente aquilo que Deus te falou. Aleluia. Você não vai suar, como diz o pastor Heber, mas você vai crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ai, amados, são tantas coisas tremendas. Vamos lá, Isaías 66. Depois nós vamos ceiar, crendo no espírito da sobrevivência. Isaías 66, 19. Agora isso eu quero profetizar aqui na igreja. Isso eu quero profetizar sobre a sua vida e a minha vida. Porque a palavra, ela tem poder. Uma vez que ela é manifesta, eu creio que ela se cumpre como uma semente. Diz assim na minha versão. Presta atenção, porque é mistério de Deus isso aqui. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Aleluia! Enviarei a Tarsis. Jonas sobreviveu e ele foi para onde? Aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros. A Tubal, a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Aleluia! Nós, os sobreviventes, seremos enviados pelo Senhor. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sobrevivendo. Entre mortos e feridos, estamos vivos. Aleluia! Tchê canta alabaçoi. Entre mortos e feridos, estamos vivos. Porque o Senhor tem um plano de nos enviar. Como Ele fez assim com Jonas dentro da barriga daquele peixe. Ele foi para Tarsis. O Senhor está falando que nós vamos para Tarsis. Eu sou sobrevivente, eu vou. E você lembra o que foi que o pastor Heber falou? Que lá em Tarsis foi avivamento. Quantos anos? Meu Deus, eu vou para Tarsis mesmo. Sinto o som mesmo do avivamento. Sinto o cheiro. Eu vou ler mais uma vez essa palavra, porque o Espírito está me conduzindo. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. A Tarse, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros. Fala de homens com intrepidez na palavra. Aleluia! A Tubal, a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Amados, sabe o que o Espírito Santo acabou de me dizer? Que há lugares que não ouviram falar dele, porque o Senhor está esperando você sobreviver para Ele te enviar. Eita! Nós estamos sobrevivendo. A Cris sempre fala disso aqui, eu sempre recebo. A Cris é uma mulher que tem visão de nações. Nós estamos aqui pensando em coisa pequena, irmão. É Luiz, né? Irmão Luiz, nós estamos pensando aqui em coisa tão pequenina, em bairro, em cidade. E Jesus está vendo lá na frente, são nações. Vocês sobreviveram a tantas coisas, a perdas, a abuso sexual, a decepções, a fracasso, a falência. Vocês têm sobrevivido a tantas coisas. Mas é porque eu estou esticando vocês no grau máximo. Amados, se você quer andar com Deus, saiba que você vai ser esticado. Esses dias, se você quer andar com o Senhor, se você está no caminho com Ele, você vai ser esticado. Esses dias eu passando numa luta terrível, Ele virou para mim no meio da luta e falou assim: eu estou te esticando. Eu falei: o que é, Jesus? Me esticando? Você achou que você já estava o suficiente, mas eu estou te esticando mais um pouquinho. Amor,
É confronto. É confronto. A vida com Jesus no Espírito é confronto. É confronto, você é confrontado o tempo todo a ser melhor. Você é confrontado o tempo todo a fazer melhor, a agir melhor, a pensar melhor, a viver melhor, a tratar os outros melhor. E se isso não for essa realidade para você, volto a dizer, você não vive vida no Espírito. Não adianta você me dizer que você taca o pau na religião, que você faz isso, que você faz aquilo, que os seus discursos são de quem está vivendo vida no Espírito, mas a gente olha para você e vê. Porque as suas atitudes não demandam vida no Espírito. As suas atitudes não é de quem realmente ora em língua o tanto que você fala que você ora. E eu falo isso com intrepidez no Espírito, amados. Você sabe por quê? Eu já cansei de falar aqui, eu não minto. Porque para o Senhor não mente. Eu sempre orei no Espírito, mas eu nunca orei no Espírito igual eu estou orando agora. Com disciplina. Amados, o que Deus fez na minha vida em um mês. Se eu contar aqui para vocês, ó. Sabe aquelas coisas tudo bagunçadas, aqueles trem, aquelas casas de mãe com frevo, um monte de coisa terrível. Minha filha está uma calmaria tão grande que eu falo, Jesus, o que está acontecendo? Não é só isso, não é muitas coisas. Eu vou contar para vocês aqui, eu vou ficar a noite todinha. Aí eu fecho, eu vou orar mais em língua, mas eu quero contar um segredo para vocês aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a orar em línguas, eu sofri um baque muito grande. Uma terrível notícia bateu lá em casa. Amados, eu fiquei um tempo sem orar em línguas. Porque o medo foi tão grande que eu tremia minhas bases. Eu estou falando a verdade para você. Uma coisa horrível, terrível, bateu na minha porta, assim, ó. Eu já falei isso para o pastor Heber. Então eu quero dizer para você, não fique com medo, continue orando. Mesmo que a pior notícia bata na sua porta, mas continue. Porque agora eu estou vendo os frutos da oração em língua. E eu sempre falava, Jesus, eu não vou orar em línguas porque fulano fala que é bom, porque Beltrano fala que é bom, não. E porque eu estou vendo lá pulando e não sei o quê, não, eu não quero isso não. Aí Jesus um dia falou para mim, Ula, você vai ter experiências de oração em língua. Aí eu falei, bom, então pronto. Porque eu não vou falar do que eu não vivo, não, Jesus. Eu tenho responsabilidade no Espírito. Amados, eu estou contando para vocês a verdade. Eu estou vivendo experiências tremendas. Como que eu não vou proclamar isso e compartilhar isso para vocês? Deus sabe, um dia eu vou poder contar tudo. Mas eu estou vivendo. E aí eu oro mesmo em línguas. Não quero nem mais falar português. E aí minhas filhas que não entendem muito, a minha filha de 11 anos fala, você está orando em línguas? Tô. Eu também quero orar. Como que eu faço para orar em línguas? Ela me perguntou, eu Liz, começa a orar em línguas. Aí eu ministrei aquela palavra que o pastor Heber ministrou aqui sobre que a gente recebeu o batismo há 2000 anos atrás. E Liz começou lá, na linguagenzinha dela, orar. Mas eu estou crendo. Amados, você e eu somos sobreviventes. O Senhor tem um plano perfeito para nós. De nos esticar, pelo amor de Deus. E depois nos enviar. Tudo que eu e você estamos passando, as guerras que você está passando no seu casamento, as guerras que você está passando com seu filho, as guerras que você está passando na sua vida profissional, na sua vida financeira, tudo o Senhor está te esticando. O Senhor está te esticando porque você vai ser enviado às nações. E um povo que nunca ouviu falar do nome de Jesus, e de vida no Espírito, né? Claro. Vai ouvir falar através da sua vida. Através da sua vida. Então não desista, persista. Vamos ficar em pé, vamos se juntar aqui para nós ceiarmos. Você e eu somos sobreviventes da fé. Sobreviventes de uma fé que nunca morre. Sobreviventes de uma fé viva. Sobreviventes de uma fé que age. Sobreviventes, nós somos no Espírito. O Espírito ainda realiza milagres, amado. O Espírito Santo de Deus, o que está aqui, ele realiza milagres. Você crê? Pode chegar mais aqui, vão vir para cá, igual vocês fazem com o pastor Heber. Amém? Pega o pão.
E ele sobreviveu. E você sabe o que é lindo? Quando hoje eu pensava sobre isso tudo aqui, eu imaginava isso aqui no meu espírito e eu ansiava por estar aqui com vocês no meu espírito. O Senhor me levou no momento da última ceia de Jesus, antes de Jesus ser crucificado. Porque ele ia vencer aquela cruz, ia se tornar sobrevivente para que nós fôssemos sobreviventes com ele. Para que a gente sobrevivesse a tudo da mesma forma que ele sobreviveu. E quando ele preparava aquela ceia, os discípulos preparavam aquela ceia com ele. Os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior entre eles naquele momento. Eu fico imaginando, amados, eles estavam ali com Jesus. Eu penso que ele devia até cheirar Jesus, né? Porque ele era Jesus, então até o cheiro devia ser diferente naquele lugar. E eu fico imaginando como a gente é humano. Eles estavam ali com Jesus para passar a última ceia com Jesus antes da crucificação. E eles preocupados quem era o maior entre eles. Que isso não seja importante para nós. Quem é o maior entre nós? Não existe maior ou menor. No reino, o menor é o maior. O maior serve. Não foi assim que Jesus fez ali? Ele serviu. E quando ele estava ali, eles preocupados em coisas terrenas e o Senhor pronto a estabelecer coisas eternas no coração dele. O Senhor está sempre pronto a estabelecer coisas eternas em nós. Propósitos e palavras eternas em nós. Por isso a gente tem que se ver livre da distração, ter foco, ter posicionamento. Posicionamento é algo que gera direção, gera novos caminhos, gera nova oportunidade. Que hoje, nesse dia, nessa ceia, nesse momento, alguém pode pegar para mim, por favor? Que nesse momento de recomeços, que nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor consiga te levar naquela última ceia, naquele lugar aonde Jesus se preparava para ser crucificado ali. Amadas, é muito maravilhoso você pensar que Ele quis ter esse momento de comunhão com todos nós. Esse pão representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Eu creio nisso, eu creio. Representa um novo tempo para nós, representa uma nova vida. Porque quando nós sobrevivemos, nós renascemos no Senhor, como Ele renasceu. Nós somos sobreviventes no Senhor. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas. Que a gente se preocupe com coisas eternas e deixemos de lado tudo o que não é do Senhor para nós. Coisas fúteis. Amém? O sangue de Cristo, que nos purifica de toda culpa, de todo pecado. Este sangue foi nos dado para que a gente lembre tudo o que Ele fez naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E todas as vezes que a gente bebe esse cálice, a gente sabe que a gente foi perdoado, livre. A gente foi liberto de tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar em nós. Vamos comer e beber do pão e beber do sangue. Amém, Jesus. O amor se ganha. Isso é maravilhoso. Pois o amor, tudo é de graça. Pois o amor não se compra.
o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça, pois o amor não se ganha, nem recebo o amor dele. O amor se ganha de graça, o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer meu amado de mim, meu amado é o mais belo entre chame por ele, chame por ele, chame por ele, Você sabe algo que o Espírito Santo acabou de me dizer aqui? Que nós, ouvir e crer, somos sobreviventes. Seja onde você estiver, se você está debaixo dessa cobertura, eu quero te dizer que você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente e o mundo e nem nada pode te parar. Porque a sua fé está firmada no Espírito vivo, no Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. E ainda que você tenha sido abandonada, ainda que você tenha sido humilhado, mas eu quero te dizer que Deus te vê. O Espírito Santo de Deus está com você. E Ele fará nova todas as coisas na sua vida. Ai, aleluia, creia nesta palavra. Boa noite, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nome sobre todo nome, Yeshua.